Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Thiago. Andor finalmente chegou aí a temporada 2 pra gente, cara, e finalmente, finalmente chegou Star Wars de verdade pra gente. No entanto, tá acontecendo uma séria controvérsia aí com essa série, já já vocês vão entender. Em geral, cara, essa temporada pra mim começou de uma forma excelente. Eu entendo que algumas pessoas podem achar um pouquinho lento, um pouquinho mais lento que outros conteúdos de Star Wars, mas Andor eu acho que é esse ponto depois da primeira temporada. Quem tá assistindo sabe que Andor você tem que assistir de uma forma diferente de outros conteúdos de Star Wars. Andor não é só série de Star Wars tradicional como um Zona, um Ahsoka, um Obi-Wan ou algo assim, onde você vai lá, entende com facilidade as coisas e vê a ação e se diverte. Andor não funciona dessa forma. Andor você tem que realmente parar, desligar o celularzinho, colocar ele do seu lado ali, e aí você tem que realmente prestar atenção. Quando você realmente presta atenção no Andor, aí sim você colhe as recompensas, cara. E que recompensa! Pra mim foi um início sensacional. O áudio da série tá excelente, os visuais, os efeitos especiais estão excelentes. A gente vê que nessa temporada aqui, que nem na primeira, não teve aquele uso excessivo daqueles telões, aqueles painéis lá de efeitos especiais que a Disney utiliza, que eu esqueci o nome. Aqui no Andor a gente vê que é diferente, a gente vê que as localizações são reais. São lugares físicos que eles realmente foram lá no local e construíram um lugar. E aí dá uma vibe completamente diferente. Fica algo realístico, não fica algo falso, algo computadorizado, algo de efeitos especiais, fica algo real. Você se conecta com o lugar ali muito mais. A forma que a segunda temporada tá estruturada aqui é um pouquinho diferente da primeira. A cada 3 episódios, é por isso que eles estão lançando de 3 em 3, a cada 3 episódios a gente vai estar pulando um ano. A gente começou 4 anos antes da Batalha de Yavin, e aí os próximos 3 vai ser mais um ano, os próximos 3 mais um ano, e vai acabar a série ali em cima do Rogue One, que vai acabar em cima ali da Nova Esperança, e já vai direto para a destruição da Estrela da Morte. Então aqui essa série vai servir como uma ponte, conectando esse tempo aí muito interessante. Eu tenho certeza que vai ser um espetáculo, cara. O episódio 1 começou da forma que a gente menos imaginava, direto já o Cassian Andor roubando o TIE Avenger. Durante esse período aqui no Império Galáctico, a tecnologia tá avançando a cada dia, e a esse ponto aqui, os TIE Fighters tradicionais que a gente tem, eles estão começando a avançar, é mais ou menos nessa época que vai começar a introduzir, por exemplo, os TIE Defender, TIE Advanced. A tecnologia aqui tá cada dia melhorando mais. E esse daqui do Cassian Andor, no caso, é o TIE Avenger, uma nave TIE espetacular, um poder de fogo assim incomparável, e tem até mesmo um hyperdrive, o que é algo extremamente raro. Você não vê de forma alguma no TIE Fighter tradicional, só uma nave realmente avançada que vai ter esse tipo de tecnologia, como por exemplo os X-Wing dos rebeldes. É algo extremamente útil e a gente consegue ver isso porque dá ao Cassian Andor aqui uma mobilidade muito maior que se ele tivesse num TIE Fighter tradicional. Só que antes dele roubar essa nave, ele teve uma conversa com uma pessoa, uma vira-folha, vira-casaca aí do Império, que tá ajudando os rebeldes. E essa conversa aqui que eles tiveram foi muito interessante, bem emocional, eu achei muito massa, achei muito legal mesmo. E então a gente teve a fuga do Cassian Andor. A fuga dele foi exatamente como a gente imaginava que ia ser. Foi um completo desastre. É um tremendo milagre ele ter sido capturado, porque o cara ele não fazia ideia como é que funcionava essa nave. O tipo de nave que o Cassian Andor foi treinado para pilotar é o TIE Fighter tradicional. Ele jamais quis imaginar que aqui na Ciena, a fábrica que fabrica as naves do Império, ia ter um modelo novo. Ele nunca ia imaginar que era um modelo novo. Ele teve trabalho demais com isso daqui. E é exatamente por causa disso que ele acabou acidentalmente caindo em um planeta que a gente conhece muito bem, é claro. Ele caiu lá em Yavin 4. Só que nessa época aqui o lugar tá muito pior que a gente vê lá na Nova Esperança. Na Nova Esperança o lugar tá civilizado, né? Razoavelmente. Os rebeldes estão lá, é uma base, tem de tudo que eles precisam. Só que aqui o planeta tá deserto, não tem ninguém, exceto um monte de gente passando fome, um monte de gente que são rebeldes de uma outra célula diferente. Os caras estão presos, passando fome, sendo comidos por bichos locais. Yavin 4 é um planeta extremamente selvagem. Durante o passado de Yavin 4, ele foi colonizado por ninguém mais que os Sith. E os Sith, quando vieram para esse local, eles trouxeram das mais terríveis abominações, as que você pode imaginar mesmo, fabricadas lá com as alquimias dos Sith, cara. É coisas aterrorizantes. Yavin 4, fora dos lugares seguros, que são as pirâmides,
é um filme de terror completo. E o mais interessante aqui é que toda essa confusão conecta, pra mim, na minha cabeça, diretamente com o Império. A gente vê que o Império tá se preparando pra invasão de um planeta para pegar uns cristais lá, como uma fonte de energia para usar lá na Estrela da Morte. O cara que tá comandando essa operação é ninguém menos que o diretor Krennic. Aqui de cara a gente vê um contraste que é muito legal, cara. A gente vê que o Império é aquela organização super organizada, né? Todo mundo é bem organizado, não tem uma palavra melhor para descrever eles. E por outro lado, os rebeldes no meio do mato lá em Yavin 4 não sabem nem escapar de lá. Eles não sabem nem o que comer no meio do mato, nem tomar água eles estão conseguindo. A gente vê aqui de forma nítida que é um milagre os rebeldes terem conseguido destruir a Estrela da Morte lá na Nova Esperança. O Império, ele é, sem sombra de dúvida, muito mais organizado que os rebeldes. Inclusive, isso conecta também com o casamento lá da filha da Mon Mothma. Ali a gente tem uma outra situação muito quente em relação ao estado da Aliança Rebelde nesse período aqui. Aqui, 4 anos antes da Batalha de Yavin, os rebeldes estão super desorganizados. A gente vê que o Luthen Rael pensa de uma forma, ele é um cara pragmático. A Mon Mothma a gente viu que ela é uma pessoa mais sensível, mais emocional. E aí a gente tem um outro cara como o Tai Koma, por exemplo, que já é um cara, é um rebelde que tá com a língua coçando, tá a um piscar de olhos ali para começar a dedurar sobre a Aliança Rebelde. E essa situação aqui toda aconteceu porque nem todo mundo que está dentro da Aliança Rebelde está ganhando e lucrando com isso. E o Tai Koma é o caso mais claro disso. Muita gente, como por exemplo a Mon Mothma, tá tranquilo. A vida tá boa, a vida tá mansa, tá na sua mansão no planeta Chandrila, ela tá vivendo a vida luxuosa. Enquanto do outro lado, o Tai Koma, esse parceiro aqui, ele acabou de perder uma porrada de dinheiro e o cara tá revoltado com isso. E aí, como você imagina, essa é a razão que ele tá querendo dedurar. O cara tá querendo um dinheiro. Ou ele ganha o dinheiro dele de volta, que ele perdeu ajudando os rebeldes, ou ele vai começar a ser um dedo duro. E o Luthen, como eu falei, é um cara bem pragmático. Ele não tem tempo pra isso, ele não gosta de arriscar. Então, sendo tão pragmático assim, como a gente já conseguiu imaginar, o Luthen Rael acabou chamando a sua amiguinha, a Cinta, que é uma pessoa também estilo Luthen, paciência curta. E é ela a pessoa que vai dar caroninha pro nosso amigo Tai Koma. Digamos que 1 ano depois, nos próximos 3 episódios aí, a gente não vai ver nem sombra do Tai Koma. Depois disso, a gente vai lá pro planeta Minahal. É lá o planeta dos fazendeiros, onde acontece a cena mais controversa aí desses 3 episódios. A Bix e o restante do pessoal de Ferrix estão se escondendo nesse planeta aqui, fingindo que são fazendeiros e mecânicos e tudo mais. Só que aí, infelizmente, chega uma inspeção do Império. O Império tá caçando gente aí sem documentos, imigrantes ilegais. Aí a coisa fica feia, né? Porque o Andor tá perdido com aquela nave, a TIE Avenger dele. Só Deus sabe se ele vai conseguir chegar pra ajudar ou não. Felizmente, ele consegue chegar assim, ele ajuda o pessoal, mas antes disso acontecer, acontece a primeira cena de tentativa de abuso sexual em Star Wars, é o que eu diria. O Tenente Imperial descobre que a Bix é ilegal, entra na casa dela, tenta ficar com ela à força, é uma situação ali meio constrangedora, uma situação paia demais. E aí o problema é que essa é a primeira cena que a gente tem esse tipo de ação em Star Wars, né? Uma pessoa tentar abusar uma outra pessoa, a gente nunca teve isso. E aí, com boas razões, tem muita gente achando que Star Wars não é o lugar pra isso. Star Wars é infantil e tal, é pra crianças, né? Afinal de contas, tá no Disney. E aí a gente tem uma cena de tentativa de abuso, é meio estranho mesmo. Mas assim, essa é a minha opinião. Andor pra mim é uma série adulta, foi vendido pra gente como uma série adulta. E cara, a gente já viu Saul Guerreira cometendo atrocidades, a gente viu Cassian Andor matando gente a sangue frio, a gente já viu cenas, não explicitamente, né, mas coisas sexualizadas no Andor antes, a gente já viu isso também. E agora, uma cena dessa, pra mim, é estranho, é a primeira vez, mas não é algo que é estranho demais da realidade, fora de Star Wars. Eu acho que é um tema sério, sim, e como a série se apresenta como algo sério pra gente, eu acho que tem lugar pra isso sim. Então, pra mim, eu não vi problema nenhum com isso. Sei que tem gente que viu, é uma pena, né, mas pra mim, foi tranquilo. Sem dizer que eles não fizeram nada, tecnicamente, né, o cara só tentou, e aí não aconteceu nada. Então, pra mim, tranquilo, mas tem muita gente que não gostou, né? E esse negócio tá virando uma polêmica. Inclusive, eu quero que você deixe aí nos comentários, cara, o que você pensa sobre essa cena aí. Eu quero saber o que vocês acham. Enfim, no meio dessa muvuca, essa bagunça aqui, dessa tentativa de... Vou nem falar mais pra não ser desmonetizado.
Cassian Andor chega, né, salva o pessoal, a nave dele arrebenta, essa nave é um terror. Cassian Andor faz o limpa, chega, resgata a gata dele e todo mundo vaza. E agora eu deixei pra vocês o melhor por último, a cena dos Imperiais tentando pegar a calcita do planeta Gorman. Por que essa cena é tão importante, cara? O diretor Krennic falou pra gente que o Império tá precisando de uma fonte de energia, a gente sabe pra quê, né? Pra Estrela da Morte. E lá no planeta Gorman tem essa calcita lá que ele pode revestir as lentes dos reatores, alguma coisa assim. Enfim, por que isso é tão importante? Gorman é um planeta muito importante. Agora a razão porque Gorman é tão importante é porque anos atrás a West End Games lançou pra gente um sourcebook, um livro de RPG ensinando pra gente sobre o massacre de Gorman. Essa é a palavra-chave, o massacre, cara. Todos esses eventos aí circulando Gorman vai causar um problema gigantesco. Porque pelo que a gente sabe, o massacre de Gorman é uma das coisas ali que mais causaram a criação da Aliança Rebelde. Inclusive o negócio foi tão severo, foi tão sinistro, que antes da destruição do planeta Alderaan, a pior tragédia que o Império tinha cometido foi o massacre de Gorman. Quando o massacre de Gorman acontecer, vai ser o momento que a delegação dos 2000, o pessoal da rebelião ali, vai se juntar e oficialmente criar algo grande, uma organização, uma aliança rebelde. Até esse ponto aqui, pelo que a gente tá vendo, como eu já disse, tá cada um por si, Saul Guerreiro de um lado, Luthen Rael de outro, Mon Mothma num canto, tá cada um no seu canto fazendo o que dá na telha, e isso tá sendo um desastre. E vai ser esse massacre de Gorman, cara, que vai finalmente unir todo mundo e criar oficialmente uma organização para combater o Império Galáctico, que vai ser a Aliança Rebelde. É por isso que isso é tão importante, eu quero que vocês tenham isso em mente. Essa série do Andor aí, ela vai, eu acho que vai ser provavelmente ali, acho que nos próximos 3 episódios, já vai acontecer esse massacre, porque aí a gente tem que criar uma aliança rebelde oficial para começar a chegar ali no Rogue One e na Nova Esperança. Então eu acho que esse evento tem que acontecer bem cedo pra gente criar essa aliança oficial, saca? Isso daí vai ser muito importante, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desses 3 episódios de Andor, hein? E se você gostou do vídeo, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.